Eu queria que a gente tivesse a experiência de dialogar hoje, partindo não de utopias, porque as utopias são terras de ninguém, é o lugar que não existe. Nós precisamos entender que a nossa função de líderes espíritas, e vejam, para vocês acordarem num domingo de manhã, e virem aqui assistir um menino falar, vocês devem ser lideranças espíritas. A nossa função de líderes espíritas, líderes da nossa turma, líderes da nossa família, líderes do nosso espaço de convivência, é a função de transformar a utopia em algo concreto, ou de descartá-la. Então nós não vamos discutir evangelização aqui como utopia. Essa nossa conversa é uma comunhão entre Morada do Caminho e Vitória da Conquista. Qual que é o espaço de onde nós vamos falar? Qual que é a base? Evangelho. É importante a gente ter em mente que o Cristo, como é o modelo do homem do futuro, ele é a síntese. Todas as perguntas que nós pudermos fazer, a experiência crística pode nos responder. Toda a vivência que nós buscarmos materializar, que venha do alto, o Cristo é a chave, o Cristo é o roteiro, o Cristo é o vetor. Mas nós não fomos acostumados a estudar Evangelho. Nós costumamos pensar que o Evangelho fica aberto lá no Salmo, né? Ou então que ele é lido só por quem é muito inteligente, porque quem não é inteligente não dá conta de estudar o Evangelho. E isso é uma bobagem, porque ali está a semente, ali está a base do alimento que nós buscamos. Muitos comentadores falam do Evangelho, muitos espíritos vão relatar as suas visões das passagens evangélicas. E durante muito tempo nós fizemos isso. Nós citamos a passagem da mulher hemorroíça na fala de Humberto de Campos, na fala de Amélia Rodrigues, não é? Na fala desses espíritos benfeitores que trazem para nós um pouco mais de esclarecimento. Mas entendemos que chega um momento em que nós precisamos entender quem é a mulher hemorroíça. Deixa eu saber quem é. Deixe-me ler o texto. E aí você diz, eu não consigo, eu começo a ler aquele capítulo do Gênesis, da criação, aquilo me confunde a cabeça. Mas espera lá, nosso compromisso espírita é com o Novo Testamento. Para nós, o Antigo é um livro simbólico, mitológico, que vai justificar a nova aliança do Cristo com a humanidade, né? A nova aliança do alto através do Cristo, assim fica melhor. Então, nós precisamos nos debruçar sobre o Evangelho. E nós vamos fazer um pequeno exercício de análise. Porque nós precisamos entender, se nós estudamos evangelização, quando Cristo trata de crianças. Olha, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, nós temos uma passagem muito conhecida. Traziam-lhe crianças para que as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus ficou indignado e disse, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Então, abraçando-as, abençoou-as, impondo as mãos sobre elas. Essa passagem pode ser entendida como o cerne da nossa prática de evangelização na casa espírita. Percebam ali, e eu não sei se fica claro para vocês, que eu grifei algumas palavras. Traziam-lhe, tocasse, repreendiam, indignado, e a expressão não as impeçais. Em Minas nós temos uma tradição de estudo de Evangelho, que foi instituída, que foi alimentada e que foi divulgada pelo senhor Honório Onofre de Abreu, que foi presidente da União Espírita Mineira. E ele criou um material chamado Miudinho do Evangelho, que todos vocês conhecem, na voz de Haroldo Dutra Dias. Haroldo hoje é o grande multiplicador
do estudo do miudinho do Evangelho, assim como Angélica Maia, como Wagner Gomes da Paixão, como companheiros que estudaram ali, no centro, no epicentro. Honório era amigo de Chico. Chico dava aulas de Evangelho para Honório, e Honório organizou, então, o estudo das obras de Emmanuel, organizou a correlação dos textos emanuelinos com o Novo Testamento, criando um catálogo mesmo, um índice. Olha, Mateus 10, 13, Emmanuel comenta onde? Lá no livro tal. Criando, então, esse panorama, esse mapa para nós nos movimentarmos. E é fundamental pensar que, diante de toda a passagem do Evangelho, nós estamos diante de um retrato da alma humana. Então nós precisamos entender qual é o retrato que está exposto, quais ações se desenrolam e mais. Dentre as personagens, qual delas sou eu? O que ali sou eu? Como nós estamos? Tendo como foco principal a evangelização infanto-juvenil, o Cristo, então, nesta passagem, está nos dando instruções a respeito de como acessarmos os nossos pequenos. Mas ali nós temos algumas ações. Percebam, traziam-lhe. A casa espírita, para nós, funciona como o próprio Cristo. E pessoas indefinidas traziam as crianças para serem abençoadas pelo Cristo. Queriam que o Cristo as tocasse. E, de certa maneira, isso acontece quando nós recebemos os nossos pequenos e os nossos jovens. Porém, os discípulos não queriam perturbar o Senhor e não deixavam as crianças chegarem. O Cristo se indigna com isso. E é importante a gente separar indignação e raiva, ou raiva e ira. Quando nós lemos o Novo Testamento, tem uma passagem que põe os espíritas com a pulga atrás da orelha, que é a passagem do Cristo quebrando o templo. E aí tem gente que diz, não, Jesus nunca quebraria o templo. Não, Cristo não poderia fazer isso. Não, Cristo era um revolucionário danado. Cristo era o terror do judaísmo estabelecido. A turma dizia assim, não pode curar no sábado. Ele disse, eu curo. Eu curo, eu não quero saber. A turma dizia, tem que lavar a mão para comer. Ele ia comer na casa de Mateus, que era publicano, e com a mão suja ele comia ali e falava, e agora? Curava no sábado, fazia tudo isso. No templo, ele entra e vê, vocês estão fazendo a casa do meu pai de palco para comércio, vocês estão explorando as pessoas, e ele vira tudo. Por isso, inclusive, que Caifás manda prendê-lo. Ele era considerado por muitos um agitador. A turma dizia assim, os samaritanos são as piores pessoas do mundo, porque estes são filhos da dissidência, espalharam a nossa crença para outros povos, para outras nações, e não sabem zelar pelo nosso Senhor, não oram no templo, construíram um templo para eles. E aí o Cristo, quando é questionado sobre a caridade, diz assim, teve um bom samaritano. Imagina os discípulos dizendo, Jesus, eles vão bater na gente. O Senhor não precisa ser tão radical, para a gente hoje não é, né? Mas para a época era. Ele conversa sozinho com a mulher samaritana, sozinho. O Cristo, portanto, é o detentor da indignação justa, da indignação que faz com que ele pudesse fazer essas coisas, mas depois continuar na mesma paz de antes. Pudesse virar o templo e ensinar de paz, de afetividade, de carinho, porque aquilo ali para ele era só instrumento, era vetor de transformação. E o Cristo, então, quando nós não deixamos que a criança chegue até ele, se indigna e nos pede que nós não as impeçamos. Como que nós vamos decifrar isso? Existem algumas chaves. Quando a gente estuda português ou literatura, o professor diz assim, quando você lê um texto, você precisa pensar quem fez o quê, quando, onde, por quê. Evangelho é isso também. Então, olha lá. As chaves importantes para nós
compreendermos o texto. Quem são as personagens presentes aqui? Nós temos a multidão, o conjunto indefinido de pessoas. E aí vocês estão dizendo assim, mas por que você deu para a multidão caráter de personagem? Nós vamos ver. As crianças, Jesus e os discípulos. O que está acontecendo? Qual é a situação? Olha, Jesus ensinava no meio do povo. Algumas pessoas trouxeram para ele crianças, para que essas crianças fossem abençoadas. Quando? Tempo indeterminado. Não fala quando isso aconteceu. E onde? No meio da multidão. Quando nós começamos então a meditar sobre o Evangelho, a estudar, nós vamos perceber o seguinte, começando lá das personagens. A multidão é a soma das nossas inferioridades. A multidão sempre é o tumulto do nosso mundo interno perturbado. É a multidão que condena Jesus. Quando ele chega na cidade de Zaqueu, Zaqueu não o consegue ver devido à multidão que estava à sua frente. Então Zaqueu sobe acima da multidão. Todas as vezes que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se referirem à multidão, nós estamos tratando da soma das nossas inferioridades, da nossa confusão. Vocês já viram como é uma confusão de uma festa, de algum evento, onde todas as pessoas falam junto, cada um por um lado, você não consegue se situar muito bem? Quando nós estamos em crise, é assim também que fica a nossa cabeça. Quando nós estamos perdidos, confusos, a multidão somos nós. Então, toda vez que houver confusão, que houver perturbação, toda vez que houver distração, e aí a palavra distração é interessante, porque ela significa ser tracionada em várias direções, toda vez que tiver distração, o que há é multidão. E a multidão é para ela que o Cristo veio. No Sermão do Monte, o evangelista diz assim, e o Senhor, vendo a multidão, subiu ao monte e pôs-se a ensinar. Todo o exercício, oh meu Deus, todo o exercício da nossa prática espiritual é destinado à elevação da multidão. Isso já nos chama a atenção para um ponto. Quanto mais nós elitizarmos o esforço do trabalho na casa espírita, menos nós estaremos ligados ao Senhor. Porque o trabalho do alto é o trabalho de todos. Percebemos? De todos, sem distinção. Segundo personagem são as crianças. Quem são as crianças? As crianças são os seres em formação. As crianças são os seres em consolidação de princípios. Portanto, são crianças os pequenos bem menores, mas somos crianças também quando nós estamos nesta fase de indefinição. Ontem a Cristiane apresentou uma informação interessante a respeito do período de formação cerebral, né? Dos 25 anos. Tem pessoas com 40 que são crianças, com 50, com 60, porque essa condição infantil é a condição de semeadura. É o solo propício à produção de algo novo. E a terra não escolhe a semente que germina. Germina da mesma forma o alimento e a sarça, a urtiga e o trigo. Portanto, crianças são todos os seres que nos buscam em condição de abertura espiritual. Até aqui tudo bem? Jesus. Jesus é Jesus, né, gente? Jesus é o topo do nosso processo vibratório. Não é porque alguém disse assim, Jesus é uma pessoa bacana. Não é porque a gente está querendo reviver algum tipo de dogma de outra religião, não. Se nós estudarmos o Novo Testamento, nós vamos perceber que o Cristo, ele lida com a realidade de uma forma muito diferente. Ele lida com as relações humanas de maneira muito sábia, muito profunda e libertadora. Então, o Cristo aqui para nós é o ponto mais alto, é o foco de luz. E nós temos os discípulos. Quem são os discípulos? Discípulos são os que aprendem. Discípulos são aqueles
que estão bebendo o ensinamento. Qual a diferença do discípulo para a criança? A criança não tem autonomia. A criança ainda é conduzida. O discípulo não. E aqui é interessante, porque nós não pensamos normalmente, mas existe uma diferença entre as palavras discípulo e apóstolo. Paulo de Tarso era chamado apóstolo. E os discípulos? Discípulos são os que aprendem. Quando eles vão ensinar, se tornam apóstolos. Então, na condição de discípulos, nós somos aquele que estamos também a serviço do Senhor, mas estamos aprendendo. Nós estamos nos construindo. Nós não estamos realizados ainda. Estamos amadurecendo em nós aquilo que esperamos realizar. Aqui tem uma chave que é importantíssima. O apóstolo vai a serviço do alto e vai rompendo barreiras. O discípulo não. O discípulo é modesto. O discípulo está em aprendizado. Agora a gente volta para a passagem. Aqui nós vamos ter um retrato da nossa casa espírita. Nós somos a multidão, nessa passagem. Nós somos as crianças. Nós somos o Cristo ou nós somos os discípulos? Aí nós temos que pensar dentro da nossa prática. Quem eu sou? Porque o que ocorre é, a multidão traz para o Cristo seres que precisam de luz. E se a casa espírita é o espaço de manifestação do Cristo para nós que somos espíritas, se ela é o lugar de onde a verdade espiritual fala para nós, se ela é a oficina onde nós vamos nos construir, o Cristo habita aqui, e a multidão que está lá fora manda para cá crianças que querem ser unicamente abençoadas pelo Senhor, tocadas por Ele. Mas aí, os discípulos, e nós adoramos dizer que somos discípulos, dizem assim: não corre, criança, aqui não, aqui é conversa de adulto, vai para lá, agora o Cristo não pode te atender, não põe a mão. Nós afastamos as crianças da convivência com o Senhor. Quantas vezes nós convidamos um palestrante que nos visita e que para nós se torna uma referência para dialogar com as nossas crianças ou com os nossos jovens? Não, isso é coisa de adulto, é coisa de gente séria. Criança não vai entender. É claro, eu não vou falar do óbvio ululante que pulula na mente humana para uma criança de 4 anos. Mas talvez, eu tenha que pensar de uma forma diferente para como tratá-la. E para como tratar essa minha relação com Cristo. Porque eu, como discípulo, não devo ser aquele que impede os pequenos de se aproximar do Senhor. Uma vez uma casa espírita me convidou para fazer palestra para os assistidos. E eu falei com ela assim: é claro que eu vou, sem nenhum perigo, vamos sim. Daí você faz uma palestrinha qualquer, só para passar o tempo, e depois a gente vai para a sopa. Eu disse: não vou mais. Não é essa a tarefa do Espiritismo. Nossa função não é fazer uma palestrinha qualquer, porque isso desqualifica a pessoa que está ouvindo. Mas nós, como os discípulos, fazemos isso, querendo preservar o Senhor. Não tem maldade, não tem intenção negativa. A gente começa a achar assim: não, a casa de Deus é uma casa séria, é uma casa grave. Deus me livre da gente fazer alguma coisa aqui que possa abalar o fluido positivo que está no ar. Isso causaria um transtorno para nós. Aí entra as crianças correndo assim, a gente fica doido. Tem gente que fala: essa criança não tem mãe, não? Uma vez nós estávamos lá na nossa casa, e ela tem um jardinzinho assim, que é um pequeno barranco. Nós estávamos tendo reunião de pais. E aí, nós tínhamos uma menina que frequenta a casa, não tem muito tempo que eu não a encontro. E ela corria, da pá virada. E ela começou a escorregar na grama,
E tinha uns toquinhos, sabe? Que a gente põe para estacar a grama. As estacas da grama, e ela rolando na grama, essa menina vai machucar. Eu cheguei na beirada do muro e falei, sai daí agora, sobe. E a reunião acontecendo. Pode subir, eu não quero saber de você ficar aí. Ela botou a mãozinha na cintura e falou assim, a minha mãe está na casa. Ela que tem que me mandar. Aí eu disse para ela, sua desaforada, aqui eu mando na sua mãe e você sobe. E aí ela subiu. A turma ficou olhando e falou, mas pode fazer isso? Claro que pode. A casa do Senhor é a casa do amor, e não a casa da pasmaceira. Senão nós ficamos igual o espírito superior que eu dei exemplo ontem. Aquela coisa meio apatetada, insossa, horrorosa da gente pensar de ser. Portanto, nós não devemos ser os que repreendem os filhos que buscam o Senhor. Devemos criar espaços. E o mundo espiritual está repleto desses exemplos. Certamente, aqui em Vitória da Conquista, vocês devem ter tido contato com um espírito muito querido, chamado José Grosso. E José Grosso é uma criança de alma nobre. José Grosso, que materializou-se através de Peixotinho, através de Fábio Machado, que mandou mensagens através de Chico Xavier, é um espírito completamente alegre. Inclusive, quando o Zé se manifesta na presença de crianças, as crianças ficam super à vontade com ele. Uma vez nós estávamos na nossa casa, fazendo um culto de evangelho no lar, um caso de doença na família, José Grosso se manifesta para conversar com o doente. E tinha uma priminha, que na época devia ter 3, 4 anos na sala. E aí o Espírito olha para ela e diz assim, você sabe quem sou eu? Ela correu, abraçou ele e falou assim, eu sei, você é o Zé Grosso. E brincaram, e brincaram, e brincaram, e brincaram. Durante aqueles 1 minuto, 2 minutos, ele apertou a barriga e brincou e contou a história, e acabou. Por que nós então criamos um espaço de santidade intransponível para que as nossas crianças cheguem até nós? Percebem? O Cristo não gosta disso. O Cristo se indigna e pede que nós não as impeçamos. E o que acontece? Como o tempo ele é indeterminado, isto acontece todos os dias. Todas as vezes que nós abrimos a nossa casa para a tarefa, este evento das crianças que buscam o Senhor está se repetindo. E nós podemos transitar de função, né? Dia chegará que nós seremos o Cristo da passagem. Dia chegará que nós sairemos da multidão. Ou que nós reconheceremos a nossa condição de infância. Isso se repete todos os dias. E exatamente por acontecer em meio à multidão, pode nos incomodar um pouco. Pode nos incomodar um pouco. Mas a nossa meta é romper com esses paradigmas. Romper com essas ilusões. Uma vez nós estávamos fazendo palestra num leprosário, lá perto de Juiz de Fora. E a casa tinha um histórico de ser atendida pela benfeitora Sheila. E nós estávamos fazendo palestra, lá no fundo era um antigo pavilhão de leprosário, a casa espírita. Lá no fundo as crianças estavam tendo evangelização. E os pais sentados num salão como esse. Só que entrava gente, saía gente, carregava mantimento, tirava mantimento, não sei o que e tal. E eu pensando assim, ainda bem que as crianças estão lá, né? Que as crianças estão distraídas. Eu estava começando a fazer palestra, as crianças estão distraídas, nós estamos aqui dando ensinamento para os pais. E aí o Espírito Sheila diz assim, não, você está distraindo os pais para a gente dar ensinamento para as crianças. É preciso inverter a ordem, inverter a preciosidade das nossas coisas. Se nós investirmos bastante em evangelização, nós em pouco tempo esvaziaremos as reuniões de desobsessão. E nós precisamos fazer isso. A evangelização livra a desobsessão. Mas toda vez que eu impeço a criança de chegar até o Senhor, eu não ajo nessa direção. Mas aí eu digo assim, eu não posso permitir que a criança seja criança. Criança é criança. Jovem é jovem. Você foi jovem, você foi criança. Alguns aqui foram crianças que não chegam nem perto das crianças mais agitadas da escola de evangelização que vocês têm hoje. Não é?
Então eu não posso permitir que a criança seja criança? Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Porque aí eu digo assim, fique quieto, sente ereto, não converse, não olhe para o lado, põe aquela carteira de escola, vira para frente. E a pessoa pensa, nossa, haja paciência. Uma vez numa escola de evangelização, a professora deu uma atividade para eles colorirem, e ela estava lá, vamos lá, para decorar, e ela ficava lendo a questão do livro dos Espíritos, assim, para as crianças decorarem. Aí um menininho que devia ter uns 7 anos falou assim, ô tia, colorindo, já deu, né? Ora, as crianças são crianças, e nós precisamos encontrar um caminho para mediar com elas isso tudo, com elas esse processo. Há momentos para correr, há momentos para gritar, há momentos para se divertir, há momentos para cantar, há momentos para trazer o mundo para dentro da sala, há momentos para levar a sala para o mundo, há momentos de tudo isso. E nós precisamos ter discernimento. Como o nosso seminário se baseia no Evangelho, nós vamos seguir todas as reflexões pensando nele. É muito importante pensar por que é que nós evangelizamos as crianças e os jovens. Porque pode parecer uma pergunta óbvia, mas não é. Por que eu evangelizo criança e jovem? Porque a Casa Espírita tem evangelização e eu tenho que evangelizar. Resposta errada. Eu evangelizo a criança porque o pai precisa de alguém para cuidar dos filhos para assistir palestra. Resposta errada. Eu evangelizo criança porque eu estou de bobeira, não tem nada para fazer. Me deram aí uma turma, eu vou cuidar dessa turma. Resposta errada. Entende? Eu preciso pensar, por que eu evangelizo crianças? Porque na ordem das coisas, na ordem do desenvolvimento do espiritismo brasileiro, a evangelização infanto-juvenil é muito nova. Talvez alguns companheiros aqui, que são espíritas de vida toda, vão se lembrar que na década de 60, 70, as crianças participavam das reuniões mediúnicas que aconteciam em casa, junto com os pais. Conversavam com os espíritos, tinham toda essa experiência espiritual de uma forma bem diferente do que é hoje. E aí começaram a surgir movimentos de incentivo à prática da evangelização na casa espírita. Bandeiras. Nós tivemos um tarefeiro muito querido no Espírito Santo, chamado Júlio César Grande Ribeiro, que foi um grande incentivador das campanhas de evangelização infanto-juvenil. Inclusive, através dele, o Espírito Estevão dita uma mensagem onde nós temos a frase célebre, evangelize, coopere com Jesus, que se torna depois bandeira de uma campanha da Federação Espírita Brasileira de incentivo à evangelização nas casas espíritas. O que para nós pode ser natural, não é, porque à medida que nós viajamos pelos rincões do Brasil, existem instituições que não conseguem cogitar a possibilidade de ter uma criança dentro da casa espírita. Quando você fala em algumas casas, pega o violão, o cabelo cai. Quem vai tocar violão? E os espíritos? Eles devem tocar também, sem nenhum perigo. Então, a conquista da evangelização no Brasil e no mundo, ela é muito curta, ela é pequena, ela é nova, e ela precisa que nós reflitamos sobre ela. Meus queridos e minhas queridas, sobre a primeira parte da nossa conversa ficou tudo bem? Surgiu alguma questão? Alguma dúvida, algum problema? Não? Tudo bem. Nós vamos seguir agora para a segunda parte, que é uma parte também mais enxuta, mas nós julgamos que ela seja também muito pertinente. Em realidade, é só mais esse slide e um outro texto que eu quero dividir com vocês. Nós conversamos, então, sobre a espinha dorsal da atividade da evangelização na casa espírita. Aquilo até aqui que nós falamos não deve faltar em hipótese alguma. É um eixo norteador dentro do qual as possibilidades da nossa queda
são reduzidas a quase nada. Porque todas as vezes em que alinharmos os nossos esforços com os esforços do Evangelho, nós estaremos protegidos e salvaguardados. Mas nós também podemos entender que o estudo que nós fizemos na primeira metade desta conversa foi um estudo no campo das ideias. Bem, nós apresentamos a teoria que deve sustentar a prática ou a ética que deve sustentar a moral da evangelização espírita. Não é? Mas e na prática? Como eu faço para resolver a minha demanda lá na minha instituição? Acredito que aqui nós tenhamos pessoas de mais de uma instituição espírita. Como que eu trago isso para a minha casa? E algumas pessoas vieram dizer: Vinícius, eu concordo com tudo que você estava explicando, mas eu tenho um limitador. Este limitador é o material escolhido para ser trabalhado pela direção da instituição, do Departamento de Evangelização Infanto-Juvenil, ou pela direção da federativa, do órgão de unificação, alguma coisa assim. E nestes materiais, nós não temos muita liberdade. Como fazer? Porque agora, então, a gente traz o problema para um patamar concreto. O chão da sala de aula. Eu me lembro que quando nós refizemos pela primeira vez a nossa escola de evangelização lá em Bicas, tem um restinho de café aqui, vocês não importam não, tá? Quando nós fizemos pela primeira vez a revisão das nossas aulas de evangelização, nós seguimos um material que havia sido proposto pela Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. E este material serviu durante décadas, eu acho que durante 20, 30 anos foi usado este mesmo material. Aí nós já temos um ponto de problema. As crianças de 30 anos não são as de hoje. E questões que antes eram muito passivas, hoje já não são mais. Por exemplo, numa aula que falava sobre evolução espiritual, tinha lá uma figura de um índio que simbolizava um indivíduo não desenvolvido, e um homem de terno que simbolizava o indivíduo desenvolvido. Não é uma realidade, né? Para nós não é uma realidade. Então nós precisamos ter isso atento, ter isso claro. Eu estava conversando com a Carol no intervalo também, o seguinte, perguntei para ela: Sol, tem algum problema? Eu acho que eu estou assim, muito focado na crítica social durante o estudo, porque isso é importante da gente considerar. E ela disse: não, é importante mesmo. Como é ela que manda em mim, né? Eu estou aqui só falando o que ela mandou eu falar. Eu queria deixar claro com vocês por que da escolha desta abordagem. Nós falamos muito de desigualdade social, de crianças de baixa renda, de realidades contrastantes que chegam na casa espírita. Por quê? Porque o mundo é assim lá fora. Agora nós estamos num lugar aqui, numa situação altamente controlada. Um seminário de domingo, de uma semana comemorativa, onde vieram participar trabalhadores e lideranças interessados. Mas quando a gente abre as portas para que qualquer pessoa venha à casa espírita, eu preciso estar atento para que essas pessoas venham de diversas procedências, vivendo experiências muito diferentes umas das outras, e que eu tenho que partir de um cenário que ele é heterogêneo e encaminhar esse cenário para o mesmo destino. Como nós também partimos de um determinado patamar social, de formação, de aprendizado, de família, que na maioria das vezes é muito mais estruturado do que aquelas crianças que chegam para nós, o que é preciso é atenção para considerar a diferença. Considerar que as crianças são iguais em oportunidades, em condições de se desenvolver, mas são diferentes do ponto de vista social, ou sociocultural, ou sociohistórico, porque são de bairros diferentes, de famílias diferentes, de condições financeiras, econômicas diferentes, e tudo isso pesa muito, né? Pesa muito. Então, nós precisamos juntar essas duas coisas, a prática
da sala de aula da evangelização, em contraposição ao material. E a prática, ela é a consideração dos diversos níveis que nós enfrentamos de dificuldade dentro da nossa prática. Aí, a nossa reflexão agora vai versar, então, sobre um problema dos temas. Como que a gente monta o material para a escola de evangelização espírita? Primeiro eu preciso entender aquela pergunta do começo da tarefa. Por que eu evangelizo? Isso vai definir a forma como eu elaboro o material que eu apresento na sala de aula. Porque algumas pessoas vão dizer que evangelizam para formarem novos espíritas. E aí, a evangelização infanto-juvenil se tornaria algo parecido com o catecismo católico. Se este for o veio que segue a nossa instituição espírita, se o veio for evangelizar para formar espíritas, provavelmente nós teremos muita dificuldade para conduzir o processo de evangelização. Então nós precisamos rever. O objetivo da tarefa de evangelização é aproximar as consciências infantis de Deus, reapresentá-las ao Senhor e gerar uma predisposição ao caminho espiritual, que lá na frente vai ser vivida com mais clareza pelo menino, pela menina. Olha como é que nós somos incongruentes. Quando nós focamos a nossa prática espírita em formar espíritas apenas, nós criamos situações que são conflitantes. O menino passa 4 anos num ciclo de infância na casa espírita, depois ele vive mais 4 anos num ciclo de juventude, e quando ele quer se tornar trabalhador da casa, ele é constrangido a fazer um ESD. O que valeu os 8 anos que ele passou nos ciclos iniciais? Tem uma visão deturpada, porque se o ciclo inicial não ensinou espiritismo, tudo bem, mas se eu cobro que o ciclo ensine espiritismo, e depois eu cobro que ele faça novamente o curso, nós tínhamos um grupo de juventude que nós participávamos, coordenávamos em Juiz de Fora, que os meninos tinham muito mais desenvoltura para tratar temas básicos de espiritismo do que alunos do ESD. No entanto, quando queriam se afiliar a qualquer tarefa da casa, tinham que recomeçar o ESD. Eles diziam, não vou. Jovem já é um pouco assim, doido para arrumar uma briga. Eles diziam, não vou trabalhar, mas não vou fazer ESD. Então, o primeiro ponto é, eu evangelizo para quê? É para formar espírita? Se for, nós temos dificuldade, temos problema. Porque a criança, ela não vai ter condição, nessa fase de desenvolvimento que ela se encontra, de definir com convicção plena e absoluta quais vão ser os destinos da fé dela. Isso vai surgir à medida do seu desenvolvimento. Quando a gente fala dos períodos de desenvolvimento da infância, e aí os espíritos dizem, a vida começa na concepção. Temos a primeira infância até os 7 anos. Depois nós temos a segunda até os 14. Depois nós temos o terceiro ciclo aos 21, retomando o pensamento do pedagogo Piaget, que fala dos ciclos da aprendizagem. E aí os espíritos vão dizer que a adolescência é uma fase de estreitamento da percepção espiritual do indivíduo. Ele vai se tornando mais próximo do que ele verdadeiramente construiu no seu passado. Isso se consuma na maioridade, aos 21, perto dos 20, 25 anos. Isso, na verdade, significa dizer que na primeira infância, na primeira e na segunda infância, esse espírito está sujeito a todos os estímulos e formatações que nós imprimimos a ele neste mundo. O que é a crise da adolescência? A crise da adolescência, sob a ótica do espírito, é o conflito do homem de ontem com os valores aprendidos hoje. Neste processo de crise, o que soma para o ser não é um rótulo religioso,
mas a capacidade de lidar com lucidez com os seus próprios problemas, com as suas questões, de entender as suas carências, de se conhecer e de se melhorar. Né? Isso eu posso oferecer para a criança nos ciclos iniciais de evangelização sem problema. Mas se eu ofereço o espiritismo, é muito pouco provável que quando a crise acontecer, ele vai pensar assim, poxa vida, aprendi espiritismo a vida inteira, eu acho que eu tenho que continuar espírita. Não, ele vai buscar aquilo que sacia a alma dele, aquilo que seja capaz de botar ele em contato com Deus. Só que nós perdemos oportunidade nos ciclos iniciais de infância, quando nós carregamos de doutrina, carregamos de filosofia, carregamos de teses e de pensamentos mais elaborados aos nossos pequenos, às nossas pequenas, nós corremos o risco de anular um tempo de formação de personalidade que poderia ser muito bem utilizado se nós voltássemos esse esforço para a compaixão, para o afeto, para as virtudes raízes que a gente apresentou aqui antes. Quando a gente entra no ciclo de juventude, percebam, o jovem que vai para a juventude, ele costuma, inclusive, deixar muito claro que ele está indo porque ele quer. Né? Às vezes é um jovem que se indispõe com a família, que vai escondido. Lá nós temos muitos jovens em Juiz de Fora que iam escondidos, que a família não pode saber e tal, porque a família é de outra religião. Aí sim nós entramos nas minúcias, nos detalhes da filosofia espírita. Mas os pequenos precisam de outras coisas. Eles precisam de afeto, precisam de noções de moral e de ética, e precisam de acompanhamento, de presença. Esse é o nosso desafio. Os nossos materiais didáticos, com algumas exceções, não contemplam isso. Contemplam a formação de pequenos espíritas. Está errado? Não. É uma visão. Mas nós precisamos ampliar essa visão, aperfeiçoá-la. E aí nós construímos então esse modelo que é o seguinte, ó. De um lado nós temos, como base da formação do nosso material e do nosso trabalho, os princípios enunciados pelo Cristo no Evangelho. Evangelho é sempre rota para nós. Nós às vezes substituímos o Evangelho por outras coisas, mas lá em O Livro dos Espíritos, a Falange de Verdade já nos deixa claro que o maior espírito que pode servir de modelo para todos nós teria sido Cristo. Portanto, nós temos que partir do princípio de que ele é, de fato, a base. É muito pertinente que a gente questione se ele é de fato, se ele é verdadeiramente. Só que isso seria motivo para um outro estudo, né? A gente conversar, é Jesus a base ou não é? Por que é? E aí construir dentro da gente. Nada em espiritismo é definitivo. A gente precisa sempre estar se construindo, sempre estar se modificando, sempre estar adaptando, sempre estar refletindo. Então, de um lado nós temos o Evangelho, porque nós já estamos dando como superado esse primeiro ponto. De outro, nós temos a filosofia espírita. E a gente diz, é a mesma coisa. Não é. O Evangelho é regra, é norma, é lei. O Evangelho é o espaço onde a gente se move. A filosofia espírita é método, é maneira de lidar com a vida. O que o Livro dos Espíritos apresenta para nós é método. Não é nada diferente do que o Evangelho diz, mas ele organiza o Evangelho com um método particular. Então a gente reduz dizendo, são a mesma coisa. Não, o fim é o mesmo, mas o método é diferente. Então nós temos que casar Evangelho com filosofia espírita. Normalmente a gente faz assim nas aulas, a gente pega Evangelho, filosofia espírita e acredita que elas vão levar as nossas crianças, que eles vão levar nossas crianças ao amadurecimento, à evolução. Só que tem um ponto no meio do caminho. Essas crianças vivem num mundo que acontece fora dos livros que a gente lê. Quando ela sai de casa, se for uma criança de baixa renda, ela pode não ter mais o que comer, a não ser aquilo que ela comeu na casa espírita. Se for uma criança que tem acesso a muita coisa, que tem um poder aquisitivo maior, ela pode chegar em casa, pegar o iPhone dela e fazer viagens muito mais interessantes do que aquela que ela fez na casa espírita. Ela vai ter uma relação com os colegas, vai ter relações de afeto
de amor, vai descobrir o namorado ou a namorada, vai descobrir o mundo, vai ser convidada para aquela experiência, e tudo isso acontece fora da casa espírita. Aqui está a defasagem. Aqui a gente não vê. Porque enquanto nós propomos temas que não dialogam com a vida prática é peremptória. Ela acontece, ela constrange e ela não pede licença. A escola é um ambiente de aprendizado fora da sala de aula. As redes que nós construímos entre nós são espaços de aprendizado não formalizados. A TV é um espaço de aprendizado. A internet é um espaço de aprendizado. E se eu não considero isso na elaboração da minha prática pedagógica espírita, eu construo um discurso alienado. Eu vou dizer, menino, você tem que aprender a perdoar. E ele vai falar assim, meu problema não é esse. Eu vou dizer para eles, você sabe a história das irmãs Fox? E eles vão dizer, mas eu estou com fome. Ou meu pai bateu na minha mãe. Ou por que eu não posso passear como o meu colega pode? Por que quando ele dançou comigo na festa junina eu senti um calorzinho? Lembra que as irmãs Fox eram Kate, Leia e Margarete. Não faz sentido. Entende? Não faz sentido. Então eu preciso entender como que a escola de evangelização espírita entra para a vida prática. E para isso nós temos algumas perguntas que são provocadoras. Quais temas são pertinentes à escola de evangelização espírita? Todos. Não há um assunto sequer que não caiba dentro da sala de aula de uma escola de evangelização. Nós devemos ter liberdade, abertura e confiança para falar de todos os temas que sejam de demanda dos meninos, da família, porque senão nós cingimos a realidade. E se tiver cisão, a nossa fala fica uma fala vazia. A gente fala para a parede. A criança está ali porque ela tem que estar, né? Ela está colorindo e fala, já deu, tia. Ela está ali porque ela tem que estar. Então, todos os temas são temas para a evangelização. Mas a minha casa espírita, a casa que eu frequento, usa um material muito engessado. Mas você pode pegar esse material engessado e transformá-lo num material adaptado e mais flexível. Você pode usar o mesmo princípio e abordar esse princípio de uma forma diferenciada, valorizando questões que sejam mais atuais, que sejam pertinentes àquela mentalidade, àquela idade, àqueles meninos. Isso costuma dar muito certo. E aí eu tenho que aprender que eu posso falar de tudo e que eu vou ser constrangido a falar de coisas que me incomodam. Se um menino resolve me contar que ele está usando droga, qual que é o meu comportamento? Como é que eu vou lidar com ele? Não tem problema de se lidar com braveza ou se lidar com mansuetude, mas como que eu vou lidar? Eu tenho que saber, tenho que pensar nisso. Se uma menina me procura, ou um rapaz, para me contar que teve a sua primeira relação sexual dentro do grupo de amigos, mas que foi uma coisa muito ruim e tal, e que tem com medo de estar grávida, como é que eu vou lidar? Eu vou puni-lo? Por ele ter confiado em mim? Eu vou expô-lo? Por ele ter confiado em mim? Como que eu vou lidar com isso? Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que entender quais assuntos são tabus para mim como professor, como evangelizador. O que eu tenho constrangimento de falar? E o que do que eu tenho constrangimento é tema para os meus pequenos? Como que eu posso vivenciar o Evangelho para que ele saiba que eu estou do lado dele? A tarefa da evangelização, então, ela começa no evangelizador. Toda aula que você ministra para o seu aluno, ela deve ser ministrada nos limites do absurdo, do extremo, para você mesmo. E aí nós temos espaço para fazer muitas coisas. Eu criei um espaço com os meninos, lá na casa, em que a gente estudava gêneros textuais, olha só, carta, poema,
dissertações, prosa, né? Textos de enciclopédia, com os meninos um pouco mais velhos. E, para dar exemplo dos textos, eu levava músicas. E eu levava para eles músicas como Chico Buarque, como Titãs, que eles não tinham o hábito de escutar. Mas um dia eu fiquei encantado, porque eu levei um rap do Emicida, chamado Mãe. E é lindo o rap. Tem uma parte que ele diz assim: e vai dar a maior treta, porque quando eu disser que conheci Deus, e ele era uma mulher preta, falando da mãe dele. E no meio da música tinha um palavrão. Aí alguém falou assim: mas você vai passar essa música com palavrão? Recalque puro, gente. Vai passar. Posso que em casa fala os palavrõezinhos. É que a pessoa que disse isso: você vai passar a música com palavrão. Vou passar a música com palavrão. Mas não pode. Claro que pode, porque lá fora a criança está falando. Eu quero dizer para ele o que é isso, para ele entender se ele deve dizer ou não. E o palavrão é uma palavra na letra de 9 minutos. Ah, não, mas eu sou puritano, eu não posso. E isso adaptando um texto que falava sobre mãe, sobre família. E no fim, vocês não sabem, uma menina fez um rap. Fiquei chocado. Ficou legal, ela pediu para gravar. Peguei o celular, fiquei fazendo e ela gravou. Mostrei para todo mundo, feliz da vida, porque ali estava a marca do aprendizado. Então, os materiais são engessados, mas eu tenho que pensar qual tema eu não estou preparado para falar. Se uma criança levanta e fala um palavrão na minha aula, como é que eu vou conduzi-la? Eu vou pirar? Eu vou xingá-la de volta, pelo menos em pensamento? Eu tenho que entender como que eu conduzo. E aí uma estratégia bacana é exatamente essa. Mas o que você disse aí? A criança já sabe que fez errado. Repete para mim. Deixa eu entender o que você falou. Você sabe o que você falou? E aí você vai construindo com ele. Isso é verdade? É assim que acontece? Não é? Acabou. Então a gente vai mudando isso. Só que a figura do evangelizador estar tranquila, estar entregue, estar confiante, faz toda a diferença para a maneira como a criança vai respeitá-lo. E até como a casa vai respeitá-lo no exercício das suas funções. O evangelizador não é um reprodutor de apostila, pelo amor de Deus. O evangelizador é um cooperador direto do Cristo. Não tem tarefeiro na casa mais próximo do Senhor do que o evangelizador. Não importa se é o médium mais fantástico, supra-sumo das mediunidades. Quem está próximo do Cristo é o evangelizador. É através dele que a mudança acontece realmente. Então, você precisa estar em paz, para entender que todos os temas te serão demandados. Começa a ler de tudo. Mas eu não tenho tempo. Acorda 15 minutinhos mais cedo, dorme 15 minutinhos mais tarde. Mas se eu leio, eu durmo, leio em pé. Eu durmo, leio andando. Eu durmo, mas não tem perigo. Dorme mesmo para você aprender, porque você não dorme mais. Entendem? Então, todos os temas são pertinentes. Daí a gente passa por um outro problema. Quais materiais devem ser utilizados? Essa aqui é uma pergunta incrivelmente vazia. Por quê? Porque todos os materiais podem ser utilizados desde que adaptados. Então não existe um material que nós entendamos que seja melhor, que seja mais precioso, mais útil, mais rico do que os outros, porque nós entendemos que cada material é o retrato de um tempo, de um local e de uma circunstância, que cumpriu o seu papel e que atendeu. Só que se nós vamos adotar um material, por exemplo, que foi produzido lá em São Paulo, em 1990, eu tenho que entender de que São Paulo, para 1990, até Vitória da Conquista, em 2016, tem um tempo. Tem uma diferença e eu, como evangelizador, a equipe de evangelizadores, tem que conseguir equalizar essa diferença. O que isso aqui está falando, que já é do tempo que passou? O que pode ser dito? Se eu vou usar o material da Federação Espírita Brasileira, que hoje, inclusive, está disponível na internet gratuitamente, num site que a Federação criou para o DIGI, Departamento de Infância e Juventude, materiais ótimos. No entanto, foram criados no tempo e num determinado espaço. E quando trazia isso para a minha casa espírita, eu tenho que entender o que aqui não se adapta.
Só que normalmente, como é muita coisa, a gente tem um afã de produzir, né? Então a gente compra o material e já aplica tudo sem saber como são as aulas futuras. Vamos começar a dar essa aula aqui, lá na frente a gente vê como é que está. No meio do caminho vê uma aula estrombótica. Você fala, não acredito. É preciso que os grupos tenham muito cuidado em selecionar os materiais, em estudar antes, em passar os olhos em revista, entender a lógica do processo, para que tenham tranquilidade, para não serem surpresos lá na frente, ou surpreendidos, por uma mudança que não esperavam, por um tema mais difícil, por uma complicação. Então, qual que é o ideal? Se vocês têm um material que vocês adotem, que vocês entenderam que é o bom, é importante que esse material sirva, se vocês pretendem mudança, como base. Então, vocês têm aí o resto do ano, e durante esse resto do ano, vocês vão trabalhar com o material que vocês já têm. Mas, ao mesmo tempo, vão refletir, vão buscar outros materiais, vão adaptar outros materiais, vão costurar textos, vão montar o que vocês entendem como sendo bom. Deus não tem pressa. Ele só pede que a gente tenha consciência, que nós hajamos de modo consciencioso. Então, o material que a gente deve usar, ele é bem relativo e irrelevante. Todos são positivos, desde que respeitadas as suas diferenças. E a gente vai adaptar. Agora, tem um problema que é curioso, e que eu acho que ele é o mais legal. Que é quando a gente pensa assim, todas as obras que eu usar na evangelização têm que ser espíritas? Não. E nós temos tesouros fora do movimento espírita. Na nossa casa, quando nós criamos a biblioteca, eu peguei livro de todas as procedências. Tem livro espírita bom, livro espírita ruim, livro não espírita, livro católico, de todo jeito. Literatura, poesia. E aí o pessoal dizia para mim, mas você vai botar esses livros não espíritas na biblioteca espírita? Vou. Por quê? Porque nós estamos com foco na leitura. Tem muita coisa boa que vai incentivar esse menino a ler. E aí nós usamos textos do Rubem Alves. Fizemos uma série de aulas sobre aquele livrinho dele, A Menina e o Pássaro Encantado. Que incrível. A Montanha dos Cisnes Encantados, eu acho, é um texto que fala sobre a morte. Fizemos uma série pedagógica com o Pequeno Príncipe. Menina Bonita do Laço de Fita, que é um texto que trata de diversidade racial. Tudo isso dentro da escola de evangelização. E dentro da escola de evangelização, nós debatemos questões de fundo moral, orientadas pela filosofia espírita, com um eco prático, real. As crianças adoram pegar livros na casa espírita. Outro dia eu estava descendo, passa uma menina de 3 aninhos com um livro na mão. Tia, posso pegar livro? Eu falei, mas você nem sabe ler. É, mas eu posso pegar? Né? Criou-se o hábito. E essa leitura vai para dentro da nossa sala de aula. Com vídeos que a gente busca na internet. Com livros de autores até de outras religiões. Porque o importante não é o material, mas é como você, facilitador, vai usar esse material. Vai deixar para a criança debater, para a criança pensar, para a criança refletir. Então, nós temos esse espaço de separação do mundo, quando a gente diz assim, só as obras espíritas. Nós criamos uma cisão com a realidade. A realidade não é assim. Criamos um castelo para nós, na intenção de nos protegermos, mas não é a utilização de um material ou de outro que vai proteger a qualidade do trabalho. O que garante qualidade é empenho, é entrega, envolvimento, boa vontade. Se você tiver isso com obra espírita ou com obra não espírita, o resultado é o mesmo. Então é muito importante que as casas tenham isso em vista. Que seja positivo adquirir títulos de literatura infantil. Que seja contado como uma possibilidade de trabalho real, visitar eventualmente uma livraria, quais são os livros infantis que estão em voga, quais estão sendo adotados pelas escolas, quais tratam de um assunto mais polêmico, quais tratam de um tema que me é pertinente, e adquirir esses livros para incorporá-los
prática cotidiana da escola de evangelização espírita. Porque nós temos livros espíritas infantis que são horrorosos, que são de um mau gosto, são mal escritos, são mal ilustrados, são livros para pequenos velhos, entendeu? Para crianças que já são velhas. Esses livros não vão despertar interesse do pequeno. Esses livros não vão despertar o encantamento, não vão levar o pequeno a pensar. E a gente diz assim, nossa, mas eu estou usando um material que é tão colorido. Não é porque ele é colorido que ele é bom. Mas ele é novo, não é porque ele é novo que ele é bom. Não, mas é o que veio da federativa. Mas o espaço da federativa, o teste, a prova que a federativa fez foi em outra condição, não foi da sua casa. Então, nenhum material vai ser capaz de saciar a necessidade da sua casa se você não parar e pensar, eu evangelizo por quê? E eu evangelizo quem? Quem que eu estou falando? Para quem que eu estou falando? Eu não vou colocar uma foto para um menino lá na morada, que no bolso do indivíduo tem um iPhone, ou então ele usando um iPhone, porque eles não sabem o que ele não tem. Por que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma outra lógica para eles entenderem. Nesse sentido, é muito bacana, embora hoje esteja sendo deturpado, que nós tenhamos algum contato com pensadores clássicos da pedagogia na casa espírita. Se a gente pudesse até fazer pequenos grupinhos de reflexão, como a gente reflete nas obras básicas, seria muito importante para a qualidade das aulas que nós ministramos. E o pensador, que eu acho que é referência, ontem até citado pela Cristiane, é o Paulo Freire, quando ele escreve uma das suas obras, que é a Pedagogia da Autonomia, que é uma obra pequenininha, simples de leitura, podem ser feitos grupos de debate a respeito dessa obra, onde ele vai discutir isso assim, ó, é preciso falar para o indivíduo na linguagem que ele escute, e não na linguagem que eu quero que ele entenda. Porque ele diz que a educação, comumente, é uma educação bancária. Você vai, coloca na criança o conhecimento que você quer, e depois você quer sacar esse conhecimento, como se fosse um caixa eletrônico. Deposita e saca. Isso não funciona. A educação tem que ser dialógica. Ela tem que considerar o ponto de vista do outro. Ela tem que considerar o fantástico. Ela tem que considerar a curiosidade. As nossas crianças têm que ser curiosas. A criança que senta na evangelização e fica assim, ó, tem algum problema sério. Ela tem que ser curiosa, ela tem que ser empolgada, ela tem que se divertir com a estada na casa espírita, ela tem que correr, ela tem que brincar, ela tem que cantar. Ela tem que pensar, mas será mesmo que esse negócio de espírito existe? Não existe não, tio. Aí você fala, eu acho que não existe mesmo não, mas vamos pesquisar. E aí dá para ela o desafio de discutir sobre essa questão do mundo espiritual. Isso num processo dialógico. Então os materiais são todos. Nós assistimos clipes, nós vemos vídeos, assistimos desenhos da Turma da Mônica, assistimos desenhos bíblicos quando convém, assistimos a peças teatrais, já levamos as crianças ao teatro, teatro não espírita, nós ouvimos música, estudamos com elas temas espirituais a partir de música popular brasileira, poemas. Levamos há pouco tempo Drummond para discutir com as crianças a questão do amor, com os mais velhos. Que pode a criatura dentre as criaturas, se não amar? Amar, limar, amar, desamar. Então, estamos discutindo amor com elas, dando uma nova perspectiva. E elas dizem assim, mas eu nunca vi isso, tio. Que legal. O dia do rap, a menina ficou doida. Ela ficou assim, eufórica para escrever o rap dela e gravar. Porque ela nunca ouviu falar que rap é poesia. E que ela podia gravar um rap, e que ela podia gravar um rap falando de Deus. Ela ficou louca. Gravou um rap. Então percebam, o ponto é como que eu vou instigar essa criança a ter vontade de estar comigo. Agora, isso aí é cada criança, né? Você vai olhar a sua criança e vai dizer para ela e vai dizer o que pode ser feito. Vai refletir no que pode ser feito. Vai dar um passo na direção do que pode ser feito. O nosso objetivo aqui é tentar definir umas balizas mais seguras, né? Se a gente vinha andando num corredor deste tamanho, nós estamos afunilando o corredor e dando nortes. A espinha dorsal, as virtudes raiz, as virtudes alvo e a vida prática.
Se nós fugirmos da vida prática, a evangelização não tem sentido. Os assuntos de sofisticação, perispírito. Eu me lembro que com 8 anos eu tinha aula sobre perispírito e eu ficava pensando, depois de mais velho, qual que era a utilidade de eu aprender perispírito com 8 anos? Nenhuma. Nenhuma. Não vale. Eu não vou dar passe. E quando eu receber passe, eu ainda ficava desviando da mão da passista assim. Dizem as más línguas, eu não lembro, que eu tomava passe numa casa que tinha uma cama, que era de tratamento de doente, que eu escondia debaixo da cama para não me darem passe. Mas não lembro. Se eu não lembro, eu não fiz. Né? Eu estava vendo as pessoas falarem comigo no corredor, das crianças que são agitadas, e eu contei alguns casos. Eu fui a pior das crianças de evangelização. Eu me lembro de uma evangelizadora que disse numa reunião de diretoria, se esse menino estiver em sala, eu não entro. Desses. Como a gente diz lá em Minas, com a avó atrás do toco. Né? Então, vejam, algum momento o diálogo se tornou interessante. E foi quando eu conheci meu grupo de juventude. Todo o meu período de evangelização foi muito maçante, foi cansativo, não gostava. Quando eu encontrei o grupo de juventude, tudo isso aqui que eu estou falando com você estava lá presente. E aí eu me apaixonei pelo Espiritismo. Mas porque em algum momento eu senti que haviam dúvidas. Eu estava curioso, eu estava honestamente curioso. Então nós temos que gerar para nossas crianças uma curiosidade honesta. Lembra que eu falei para vocês do Ronald, que ia fazer o curso de passe? Eu cheguei para ele, para convidá-lo para o curso, e disse assim, Ronald, foi Vinícius, foi, sério, eu preciso de você. O que você precisa, Vinícius? Eu vou ministrar um curso de passes aqui na casa. Você sabe o que é? Eu vejo o pessoal aplicando passe, eu sei o que é, Vinícius. Eu queria que você fizesse o curso. Aí ele abriu o olho assim. Porque eu queria que você ajudasse a ministrar passe. A mãe dele é católica. Queria que você ajudasse a ministrar passe. Você quer? Ô Vinícius, eu quero sim, mas tem que ver se minha mãe deixa, né? Converse com a sua mãe, Ronald. Se você fizer, vai ser muito importante para mim. Passou. Quando eu encontrei da outra vez, ele me disse, Vinícius, minha mãe deixou, tá? Vou fazer o curso com você. Tá doido para fazer o curso de passe. Isso é dar poder para o aluno, entende? Isso é dar liberdade. Não significa que o Ronald vai abrir uma cabine de passe, vai ficar dando passe sozinho e que nós vamos expor o menino à decadência. Não, mas eu estou dando poder para ele. E nós, como evangelizadores, temos que dar poder para os nossos meninos. Temos que dar liberdade para eles. Então, esse é o retrato da nossa prática. Como que eu vou escolher o tema? Vou escolher o tema pensando no que é real, concreto, prático para a vida desse pequeno. Tudo bem? Tranquilo? Nós vamos nos encaminhando para o final. E aí eu queria dividir com vocês uma página que foi ditada por um nosso benfeitor lá de nossa casa, num material sobre evangelização. Eita, nós. Foi eu aqui, ó. Em que ele trata sobre os motivos da evangelização, né? E reflete sobre eles. Vejam bem o que ele diz. Ele compara inicialmente a evangelização com o ato de comunhão com Deus. Evangelizar é colocar o pequeno em comunhão com Deus. Aí você diz, mas nem eu estou em comunhão com Deus, então corre atrás do prejuízo, vai lá. Caminhamos por diversos conceitos, esse texto é texto de uma série de outros, a respeito do exercício espiritual na prática da evangelização infanto-juvenil. Salientamos o fato de não ser responsabilidade dos templos espíritas formar indivíduos da mesma forma que o lar, tem um erro aqui, perdão, ou a escola. Apontamos diferenças importantes no entendimento do processo de amadurecimento do ser, levando em consideração concepções mais amplas da filosofia espiritual, e estes valores abordados até aqui compõem o que entendemos como o fim último de qualquer vivência religiosa comprometida com a verdade. Realizando o movimento além dos esforços mentais habituais, cabe considerarmos
Qual a função da transmissão dos princípios espíritas para crianças e jovens? Essa é a pergunta. A pergunta não é, infelizmente, de solução tão explícita quanto podemos acreditar. Uma vez que, diante dos reveses humanos que vêm se abatendo sobre a sociedade de modo geral, nossas escolas de ação juvenil se esvaziam, enquanto os destinatários dos planos educativos que construímos estampam a cada dia notícias tristes de sofrimento ou crimes. A evasão da escola de evangelização espírita é uma realidade. E aqueles mesmos jovens que a gente via na casa, a gente vê às vezes em situações deploráveis, porque nós não fomos capazes de fazer um pouco mais para que eles permanecessem conosco. Não entendemos, seja papel de nossas considerações, a contemplação de que a escola de evangelização possuiria condições, agindo isoladamente de outras instituições no mundo, para modificar a realidade de modo revolucionário. Nossa escola de evangelização não vai mudar o mundo. A prática da doutrinação, restrita aos domínios da teoria e da consciência, alcança culminâncias menores do que as necessárias às verdadeiras mudanças e, em última análise, não propiciam de modo eficiente a modificação dos padrões de pensamento tão endurecidos e que são responsáveis pelo estado mental coletivo. A fixação dos ciclos, as aulas, as atividades recreativas, as brincadeiras, a descontração, enfim, a ação repetida destes instrumentos de formação educativa são úteis enquanto princípios, algumas vezes como meios, mas não se sustentam na condição de finalidade da ação transformadora aguardada do cristianismo redivivo. Todas as nossas ações são princípios ou meios, mas a gente com dificuldade chega a entender qual que é o fim disso tudo. Realizar tais práticas, mesmo que movidas por boas intenções, aguardando modificar vidas, seria tão inocente quanto imaginar que Deus cuida dos homens, realizando mágica incoerente. A questão se mantém então mais vigorosa. Evangelizamos para quê? Evangelizamos para quem? Se nos afastarmos dos desejos simplistas, que são filhos da empolgação, saberemos que, em primeiro lugar, lidamos com almas antigas, marcadas por trajetórias distintas. Estas mentes dão o testemunho constante de incontáveis hábitos mantidos por séculos a fio, que se atualizam agora na primavera de nova encarnação. Estes são os nossos alunos. Estão atualizando os comportamentos antigos, de eras, no corpo de um pequeno. Para estas individualidades, o pensamento será quase sempre o coroamento do esforço da afinação. O último degrau da conquista. A gente quer começar a conquistar a criança pelo pensamento, mas ele é o último. O convencimento é fruto do exemplo, e o saber se construirá pelas vias da sensibilidade. Não pensemos que caberá à ação espírita edificar bibliotecas sem afetar corações. Ao lado das instruções e dos rudimentos da crença na imortalidade que nos aclara o mundo, há de se construir o templo vivo do Senhor, radicado em cada atitude, possibilitando que, acima de tudo, a vivência na casa espírita seja para estes pequenos um encontro com Deus. Evangelizamos para promover familiaridade da criatura com seu Criador e zelar de modo constante pelo reconhecimento desta identidade sublime a nos filiar todos ao supremo amor. Qual que é o objetivo da escola de evangelização? Gerar familiaridade do aluno com Deus. Agora, mas nós não somos familiarizados. Deus para nós está longe, está lá depois que o vento faz a curva. Eu não rezo para Deus, eu fico pedindo para os Espíritos, porque Deus não vai me escutar, Ele está muito distante, muito grande, muito além. Mas o objetivo da nossa escola é gerar essa familiaridade com os pequenos. É mostrar para eles, olha, vocês são filhos de Deus. Nós somos irmãos em pé de igualdade. Sintam isso, vivenciem isso.
Percebamos que o ato de acolher e inspirar reflexões aos alunos que acorrem às nossas instituições será exercício bendito de aproximar, o mais cedo que se nos faça possível, cada ser de seu destino evolutivo, a proximidade inquebrantável com o Pai. Neste fluxo reflexivo, nós seguimos para a segunda questão. Afinal, evangelizamos para quem? Eliminando as possibilidades óbvias, perceberemos que não o fazemos para atender a objetivos particulares. Não evangelizamos também apenas pelo benefício das famílias envolvidas ou daqueles que convivem com as crianças nos demais espaços cotidianos. Não agimos sequer para gerar benefício unicamente para os próprios alunos. Nossas escolas de fé são instrumentos de amadurecimento da consciência. Ensinamos a experiência da verdade em cooperação com Jesus. Todos os objetivos menores são da nossa consciência inferior, do nosso ego. Nós evangelizamos para gerar liberdade. Cooperamos com o Cristo nesse processo. Busquemos de modo insistente o entendimento desta questão de ordem prática em nossas atividades. Ao alinhar os esforços do coração com a presença constante do Senhor da vida a nos convidar para unirmos-nos a Ele, o fardo da tarefa será diminuído por partilharmos o fluxo da própria evolução na transformação da realidade. Deus é o roteiro silencioso de tudo que existe. Nele vivemos, nele nos movemos, e em consonância de princípios, é nele que deveremos apoiar todos os esforços da crença para a edificação de indivíduos mais lúcidos e comprometidos com a vivência renovadora do afeto e da compaixão. Estar em comunhão com o Criador da vida nos faz um pouco mais responsáveis em ampliar a responsabilidade individual que trazemos diante da renovação dos valores da vida em comunidade. Se é no coração que Deus se esconde, é pela chave da convivência e pela porta da fraternidade que se nos abrirá o caminho do encontro tão esperado. Cultivemos o foco divino de cada plano de atividade que nos cumpre realizar, na esperança da união com o Pai, para que despertemos no mundo a lembrança de sua incansável vigia em favor de nosso amadurecimento. Então, essa é a página. O benfeitor nos convida a refletir que nós evangelizamos para cooperar com o Senhor, para gerar comunhão com Deus e para despertar consciências. Os caminhos vão ser muitos, mas o destino é só esse. Tudo bem? Não? Então, agradeço a vocês pelo carinho e entrego a palavra.